Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Está começando agora o programa Educação em Rede, desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão. Nesse espaço a gente vai debater sobre educação, cultura e informação. A gente vai exibir documentários, vai promover debates entre convidados e trazer dicas para você que está nessa fase tão importante da vida, que é de escolher o seu futuro profissional, né? Para começar o nosso programa, a gente vai exibir um conteúdo original da UEMA, viu? Coisa importante. A gente vai falar sobre os pregoeiros. Você sabe que profissão é essa? Provavelmente você já viu muitos desses trabalhadores aí pelas ruas da cidade, mas a gente vai conhecer hoje um pouco melhor sobre essa profissão com a exibição do documentário Quem Vai Querer? Histórias e Memórias dos Pregoeiros de São Luís. Esse material foi dirigido pela professora Ellen Moreira e Fredson Ferreira. A gente vai assistir agora e daqui a pouco a gente volta para debater sobre o que a gente assistiu. Vamos falar um pouco dos pregoeiros e das pregoeiras nessa atividade centenária que nós já temos no Brasil, de vendedores ambulantes com uma característica especial, que é uma característica própria de vender os seus produtos, de cantar os seus produtos, né, de apregoar, né, de maneira criativa, chamando a atenção dos seus consumidores, fazendo com que esses produtos sejam lembrados, sejam marcados, né? E a própria característica de cada um desses pregoeiros também seja fixada na mente, né, dos seus consumidores, atraindo, portanto, o interesse. Hoje é para vender, amanhã para dar, passa frio, mata calor, quem chegou, a viola tá passando, o rapaz tá cantador, basta mostrar um duelo daqueles que tu gostou, esse é coco, bacuri, maracujá. Hoje é para vender, amanhã para dar, orçamento. Convém salientar que o termo pregoeiro não existe somente no Brasil, nem na América Latina, nem na América. Você pode pegar desde a origem que existem as pessoas que anunciavam. Mas como é que ele aparece no Brasil, especialmente no caso que nós estamos estudando, Maranhão, através dos africanos escravizados de ganho. Então esses africanos escravizados de ganho é que começam a anunciar seus produtos com vendas e com gritos. Eles tinham que, porque ele pertencia a alguém, se ele era de ganho, ele tinha que dar a porcentagem da pessoa e ainda tirar a porcentagem dele. Então daí que surge os famosos pregoeiros. Vamos aqui citar um exemplo de uma vendedora de cocada, de doce, de doces. Então, ao mesmo tempo, tinha vários africanos de ganho que estavam vendendo pela rua de São Luís. São Luís era uma diminuta, pequena. Então, muitas dessas pessoas tinham que fazer coisa mais chamativa, palavras, frases, estrofes chamativas para chamar a atenção daquela pessoa que estava passando. Então, arranjava uma clientela. Daí que vem o termo pregoeiros no Maranhão, especialmente em São Luís e Alcântara. Falar dos pregoeiros e das pregoeiras na história do Brasil, na história do Maranhão, é remontar a toda uma tradição de luta e resistência dos trabalhadores urbanos, né, das trabalhadoras, nessa luta diária pela sobrevivência. E como historiadora, né, eu remonto aos primórdios dessas atividades, especialmente no século XIX, na vigência da sociedade escravista, quando nós temos especialmente os trabalhos dos chamados escravos de ganho, né, e das escravas de ganho, que também são chamadas as ganhadeiras. E essas mulheres negras, mulheres livres, escravas, forras, essas mulheres viviam dessas atividades do comércio ambulante,
né, elas comercializavam e o resultado, né, dessa venda desses produtos era dividido, no caso, com os seus senhores, e aquelas que eram livres ficavam com todo o produto, né, dessa venda. E com isso essas mulheres conseguiam sobreviver nesse espaço urbano, nessa luta árdua, né, diária, para sustentar sua família, os seus filhos, e com isso também obter, né, algum tipo de sobrevivência mais digna naquela sociedade. No caso das escravas, o comércio de ganho levava muitas delas a obter um pecúlio, onde elas poderiam até mesmo obter, né, a compra da sua alforria. E as mulheres livres, né, essas mulheres também utilizavam essa atividade, né, para a sua sobrevivência diária, para tentar de alguma forma escapar de outras atividades, né, que seriam como a prostituição, né, e que, portanto, teriam muito mais ainda estigma dentro daquela sociedade, muito mais preconceito dentro daquela sociedade, exploração e violência dentro daquela sociedade. Eu comecei em Coroatá, na escola do Padre Estrela. Ele ensinava e eu aprendi a fazer pirulito. E daí em diante eu venho fazendo. Vim para Rosário, continuei e estou até hoje. Eu ainda vendo com meus netos. Aqui de São Luís eu já vendi todo canto, já vendi no centro, já vendi nas cidades vizinhas, já vendi. Foi pra praia? Já fui pra praia, para todo canto eu já vendi. É o seguinte, eu tive uma dificuldade muito grande depois que eu fui desempregado. Botei currículos de várias empresas, nunca fui aprovado. E assim meu cunhado me chamou para vir. Assim que eu soube que eu ia ser pai, me convidou para ser vendedor de ideal. E no instante que eu comecei, eu vi uma dificuldade, porque eu tinha vergonha. Tinha vergonha de gritar na rua. É por isso que eu, às vezes, chegava em casa com bastante cuscuz que eu sobrava. Mas hoje em dia não. Conheci várias pessoas, tenho vários clientes e já me acostumei a vender o ideal. E agora sobrevivo sobre isso. Já faz 15 anos já nessa profissão. E só tenho a agradecer a Deus. Como era feito esses anúncios? Nós temos uma qualidade muito grande. Nós, brasileiros em si, né? A origem dos menestréis, de fazer composições de repente. Por exemplo, eu tive contato com um grande repentista, eu vou citar aqui exemplo, Oliveira de Panela. Eu perguntei para ele como é que não aparece na hora, eu faço. É um dos maiores repentistas vivos hoje do país, é o Oliveira de Panela. Se falar tu não me vende, se pedir tu não me dá. Dona Maria tá deitada, Joana tá no quintal. Venha saber desse povo, rapazinho, como é que tá? Venha tomar teu sorvete que acabou de chegar. E os pescadores que subiam antigamente o beco do deserto, o beco do precipício, ou então a ladeira do convento, também não existe mais essas pessoas que saíam com seus corpos diretamente do portinho, que o golpe de misericórdia, quem dá nesses vendedores é exatamente o aterro do Macanga. Aquele aterrão ali que foi feito para o papódromo, ele dá o golpe de misericórdia porque ao longo ficavam os barcos ancorados, os próprios barcos dele ficavam ancorados e ele saiu com barcos para vender para as populações aqui no centro de São Luís. Então aquele papódromo ali, ele causa um impacto muito grande na formação e na venda de pequenos vendedores, os famosos pregoeiros. Esses pescadores, eles anunciavam seus produtos com venda, com grito anunciando sua venda. Tinha todo um mote. Chegou agora, da entrada do Boqueirão, eu encontrei vários cantos, até chegar mesmo nos grandes nomes que se dedicaram a isso. É importante falarmos das mulheres pregoeiras, né, da sua luta pela sobrevivência e também das dificuldades encontradas na rua, né?
A rua geralmente é vista como um espaço masculino, um espaço dos homens, onde os homens podem circular livremente, onde eles têm o poder, né? E as mulheres são geralmente vistas como pertencentes ao espaço doméstico, né? O espaço do lar seria o seu local por excelência. E quando você vê as mulheres nas ruas, principalmente as mulheres pobres, que de alguma maneira sempre estiveram nas ruas em busca da sua sobrevivência, essas mulheres também enfrentam uma série de desafios, enfrentam uma série de preconceitos, estigmas contra a sua própria honra, enfim, seu comportamento, e, portanto, perceber essa luta dessas mulheres, que estão diariamente em busca da sua sobrevivência nessas atividades, especialmente do comércio ambulante, é valorizar toda uma história das mulheres trabalhadoras, das mulheres pobres, negras, brancas, das mulheres indígenas, das mulheres de todos os espaços dos meios rurais e urbanos. E, portanto, falar das mulheres na atividade de trabalho, principalmente no espaço da rua, é dar visibilidade às mulheres. Então, as pregoeiras, elas precisam ser melhor conhecidas, elas precisam ser estudadas, e o exemplo da dona Corina, que foi para as ruas trabalhar em razão de uma necessidade, pela própria história de vida que ela apresenta, que teve posses, enfim, e que depois se viu numa situação em que precisou ir para as ruas trabalhar para sustentar a sua família. Diria para essas mulheres que estão hoje, quando eu morrer, que elas lembrem de mim, e lembrem de mim que valorize esses pirulitos, que venda também. Eu nunca deixei essa tradição cair. Nunca teve vergonha? Nunca tive vergonha de vender. Às vezes eu passava numa rua, a gente dizia, ela é tão pobre que vende pirulito. E eu ficava caladinha, não dizia que eu ganhava e nem que não ganhava. Vendia meus pirulitos e vinha-me embora. Eu acho que não vai mais ter ninguém, não. Se eu não tivesse quase cega, quem estava vendendo ainda era eu. E tô sem dente. Não, mas daí ainda vai botar. O olho não bota não, mas o dente ainda bota, né? Eu também, quando eu não morri. Eu estava em um parque e tinha um rapaz se dizendo, eu sou pregoeiro do balão, pregoeiro do balão. Eu perguntei para ele se ele sabia o que era pregoeiro do pregoeiro. A palavra pregoeiro. Aí ele disse não. Mas eu achei tão bonito o termo de eu vender balão e dizer pregoeiro do balão. Ele estava vendendo balão plástico, estava vendendo balão e estava dizendo que era pregoeiro do balão. Aí eu perguntei para ele, ele disse que não sabia o que era, mas achou bonito. Então as pessoas continuam achando muito legal, né? Pirulito enrolado no papel, enfiado no palito, mamãe eu choro, papai eu grito, me dá um tostão para comprar um pirulito. Não é deboche? Tá aí, muito bom, né? Agora a gente vai se aprofundar nesse assunto. A gente vai conversar aí com a professora Ellen Moreira, idealizadora do projeto, e também com as professoras Elizabeth Abrantes e Eridan Guterres. A gente vai falar com elas pela internet para
a gente continuar aí mantendo esse distanciamento que ainda é necessário. Então, oi professoras, sejam muito bem-vindas ao programa Educação em Rede. Olá a todos que estão conectados, a todos que estão assistindo, que puderam contemplar esse nosso trabalho. O estudo sobre os pregoeiros, ele originou de um trabalho do mestrado, da UEMA, um trabalho do mestrado de ensino em História. Eu tenho formação em artes visuais, mas muito apaixonada pelos registros de memória. E também baseado nos meus registros pessoais de infância, de criança correndo na rua, que todo ludovicense tem as suas memórias guardadas dentro de si. Levei essas memórias para a universidade e foi muito acolhida essa necessidade de mostrar o histórico do pregoeiro de São Luís, de mostrar como vivia e como vive, numa tentativa de registrar, eternizá-los, e também de tirá-los do anonimato. Quem nunca passou próximo de um pregoeiro e se encantou com o canto do seu produto? São figuras tão presentes no nosso cotidiano que até chegaram a ficar invisíveis. E a nossa tentativa, através desse documentário, é dar visibilidade aos pregoeiros e pregoeiras, né, no caso a dona Corina especificamente, que é a única pregoeira na função, para que as futuras gerações conheçam, amem, preservem, se for o caso, mais um elemento da nossa cultura ludovicense. Tem muita história aí por trás, né, professora? Exatamente. Agora eu queria também história. Também queria dar boas-vindas aqui para a professora Eridan. Oi, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, para conversarmos um pouquinho, né, sobre linguagem. Um pouquinho, porque falar sobre linguagem demandaria muito tempo, né, então vamos aproveitar esse espaço, né, para conversarmos, para dialogarmos algumas questões acerca da linguagem, e mais especificamente da linguagem dos pregoeiros em São Luís. Perfeito. E a gente também está recebendo aqui no Educação em Rede a professora Elizabeth. Seja muito bem-vinda, professora. Olá a todos e a todas, né? Quero também agradecer pelo convite para participar desse momento, né, dessa conversa, no programa Educação em Rede. E como o Lucas já apresentou, né, sou a professora Elizabeth Abrantes, sou professora do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão. Tive a honra de participar da banca, né, de avaliação do trabalho de Ellen, junto com a professora Eridan, participando da qualificação, da defesa, participamos também do documentário. Então, foi uma experiência muito gratificante, né, de aprendizado, né, também. E, portanto, é isso que nós vamos conversar agora, né, nesse momento, compartilhar com vocês um pouco mais dessas histórias e dessas memórias, né, dos pregoeiros de São Luís. É isso, professora Beth. Sejam todas muito bem-vindas, as três. E eu queria agora já entrar nesse mérito histórico, né, professora Beth? Você que é dessa área. A gente, como a professora Ellen até falou, é uma coisa que é tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes acaba até passando despercebido, fica meio invisível ali, né? E queria saber se você pode explicar para a gente um pouco mais sobre a história, de onde vieram os pregoeiros, essa cultura tão bonita, né, deles. Sim, né? Para falar da origem, né, dos pregoeiros, a gente faz um resgate histórico, né, vai buscar as origens, especialmente no século XIX, no momento de crescimento das cidades, né, o processo de urbanização. Então, a gente vai ter um aumento demográfico, né, e na composição desse aumento populacional dos grandes centros, né, urbanos, e São Luís, no século XIX, era considerada a quarta cidade mais importante, né, do Brasil, em termos econômicos, né, da dinâmica econômica, e, portanto, com esse crescimento, também uma parte considerável dessa população era constituída por escravos, né? Na primeira metade do século XIX, a maioria desses escravos era composto de africanos, né? De africanos trazidos, né, para o Brasil, e escravizados, né, portanto, e que trabalhavam no eito, ou seja, na lavoura, no campo, né, mas muitos também trabalhavam nos centros urbanos. Então, na primeira metade do século XIX,
né, a proporção maior, né, desses escravos urbanos, desses escravos que nós vamos chamar de ganho, né, que são também denominados de ganhadores, né, para os homens, e ganhadeiras para as mulheres, né, a expressão que é utilizada no século XIX. E esses escravos faziam essa atividade dos trabalhos, né, que hoje a gente chama do comércio ambulante, né, das atividades de venda de produtos. No caso dos homens, eles estavam mais ligados também à questão do próprio transporte, né, das pessoas, carregando mesmo, seja nas cadeirinhas, seja nos palanquins, seja nas redes, faziam esse transporte tanto de pessoas quanto de objetos, e as mulheres escravas, né, as ganhadeiras, elas estavam mais nessa atividade de venda de produtos, né, produtos de alimentos, principalmente. Mas não eram só as escravas, né, nós também tínhamos no século XIX as mulheres já forras, né, ou seja, as libertas, né, e mulheres também livres, mulheres que nunca foram escravizadas. Mas a maioria, né, desses que estão ali pela cidade, trabalhando, vendendo esses produtos, realmente são os escravos, né, seja os africanos, né, seja os chamados crioulos, ou ladinos, que eram aqueles já nascidos no Brasil, certo? Que já falavam a língua portuguesa, né, por terem nascido realmente já no país. Então, esses escravos, eles desenvolviam essas atividades de ganho, e por isso eles tinham que dividir com os seus senhores, né, quem eram os escravos, tinham que dividir com os senhores uma quantia já previamente acertada, né, e aquilo que sobrava, o excedente, esses escravos poderiam ficar. E esse pecúlio, né, lentamente ali acumulado, né, com muito sacrifício, com muito suor, né, depois de muito tempo acumulando, eles poderiam até mesmo comprar suas alforrias, certo? Então, era uma atividade que a proporção que ia crescendo, né, e a partir do momento que mais escravos também, e não só escravizados, mas, né, e é mais interessante a gente usar realmente o termo escravizados, né, que é para não naturalizar uma situação que foi realmente imposta, né, uma condição que foi imposta a esses sujeitos sociais, né, e, portanto, quanto mais número, né, de pessoas lá no ganho, obviamente tem uma concorrência também, e você vai buscar mecanismos, né, para poder distinguir, para poder destacar o seu produto. E aí vem a criatividade, aí vem a esperteza, né, aí vem assim, uma série de elementos, né, que vão ser agregados para que você possa destacar o seu produto dos demais, né? Então, nós acreditamos, com base nessas pesquisas históricas, que as origens, né, dos pregoeiros, essas origens estão ligadas justamente a essas atividades, né, dos ganhadores e das ganhadeiras no século XIX, que vendiam seus produtos pelas cidades, apregoando, né, cantando, né, esses produtos para chamar a atenção. Assim, de uma forma bem resumida, né? É isso. Você falou muito bem, explicou muito bem esse contexto histórico. Agora, hoje em dia, é possível dizer que existem outras características para esses profissionais que trabalham como pregoeiros? Bom, eu vou fazer uma relação também, né, com esse processo, né, de transformação, de mudanças que esse processo vai ocorrendo ao longo do século XIX, né, e já no final do século XIX, a gente tem a abolição, que é uma grande reforma social, né, a reforma das relações de trabalho, né, então é o momento em que a escravidão é extinta no país, e esses trabalhadores, né, sem outro tipo de qualificação, né, eles também não foram incorporados, né, nesse mercado de trabalho formal, né, não foram contemplados também com uma legislação de proteção ao trabalhador. Então, esses trabalhadores foram ficando realmente ao acaso, abandonados, e tiveram que continuar essas atividades que eles sabiam exercer, né? Então, eles continuaram... Para sobreviver, né? Para sobreviver, né? Então, por necessidade mesmo, né? Para continuar tendo uma forma de obter alguma renda, né? Algum pecúlio, para a sobrevivência, e sem essa assistência, né, do Estado, né, sem esse amparo legal, sem as oportunidades educacionais, de qualificação profissional, né, então essas pessoas continuaram nessas atividades, né, de forma precarizada, certo? E continuaram sobrevivendo, né, como trabalhadores ambulantes, vendedores ambulantes, né, portanto, sem os direitos formais, aqueles direitos que são garantidos, né, principalmente já nas décadas do século XX, a partir da década de 40, a gente vai ter uma legislação trabalhista
reunida na CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e esses trabalhadores informais ambulantes, né, entre esses trabalhadores, os pregoeiros, eles não foram contemplados, né, esses trabalhadores urbanos. Então, portanto, há uma continuidade, né, nesse processo de trabalho informal ao longo do século XX, com resquícios até a atualidade, né? E a gente vai falar isso ao longo dessa nossa conversa. Agora, eu queria falar com a professora Ellen, que participou do documentário que a gente acabou de assistir. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho, você até falou no começo, né, sobre como foi que surgiu um pouquinho dessa ideia e tudo mais. Hoje a gente tem aqui nas cidades até alguns exemplos que são clássicos, todo mundo conhece, de pregoeiros, né? Tem o pessoal que canta lá o Cuscuz Ideal e tudo mais. De onde foi que veio essa iniciativa, essa inquietação para produzir esse material? Sim, eram personagens muito presentes na São Luís, século XX, década de 80, 90. E eu, enquanto criança, admirava muito o grito que atraía de longe. A gente já sabia que o sorveteiro estava se aproximando, que o ideal estava se aproximando, o pirulito estava se aproximando, as guloseimas que me interessavam enquanto criança. E, além do mais, a marcação da hora que eles passavam. O sorveteiro era muito marcante para mim, exatamente por conta dele passar logo após o almoço, em torno das 14 horas, o que marcava também a nossa necessidade de tomar um sorvete após o almoço. Então, além do cântico do pregoeiro, estava em torno, tudo que girava em torno da venda do sorvete era encantador aos meus olhos de criança, na época. Eu cresci com essa imagem, com essas memórias. Cresci com a memória do carvoeiro, cresci com a memória de tantos outros pregoeiros. E na universidade, ainda fazendo arte, na UFMA, artes visuais, na questão da encenação, a gente estudou performance, e eu sempre me lembrava da performance dos pregoeiros, o quanto eles eram singulares, né, na persuasão para que o cliente comprasse seu produto. E ao tentar o mestrado, eu disse, eu vou falar sobre os pregoeiros, vou falar sobre a performance, a figura marcante, porém ainda invisível, desses personagens tão interessantes, tão importantes, no cotidiano da cidade, no século XX, que foi o século mais marcante para mim, mas ele já vem de outrora. E a UEMA abraçou a ideia, a UEMA-NET abraçou a ideia, fomos buscar material, fomos buscar professores que poderiam colaborar com essa pesquisa, que a gente pode considerar inédita no caráter acadêmico, mas na discussão sobre o pregoeiro não é inédita, já citei, temos várias músicas, vários trabalhos a respeito. E um documentário para ficar para a escola, para ficar para a educação mostrar que a nossa cultura, a nossa São Luís tem Bumba Meu Boi, tem poesia, tem cacuriá e tem pregoeiro, tem poesia na oferta de produtos. É uma turma que faz parte da nostalgia de muita gente, né? Você falou da sua professora Elizabeth e Eridan, da época de vocês também, da minha época. Com certeza, né? Vocês também têm memórias assim? Certamente. Na minha até hoje, né? Eu moro em uma comunidade, né? A comunidade é o bairro da Fé em Deus, né? Que se insere atualmente no Quilombo Liberdade. E como todo bairro, né, da periferia, principalmente, então é muito comum a todo momento se ouvirem. Daqui a pouco, talvez, estejamos escutando o rapaz que passa vendendo beiju. Então, aqui se amanhece com o pregão do ideal e até o final do dia. Então, passa do peixe, é o gás, é esse do... Que legal. Então, ela fez e ainda faz parte da minha vida, né, da vida de quem mora nesses bairros da periferia de São Luís. Agora, professora Eridan, aproveitando que você está falando, eles têm uma linguagem muito específica, muito própria, né? Como é que você analisa isso? Bom, considerando, né, que a linguagem em si ela
ela é humana, né? Um método que é puramente humana, como pontua Ellen no seu trabalho, né? E outros autores. Então, isso não se dá de forma instintiva nem intuitiva, né? Mas pensada mesmo. Essas pessoas, por mais simples que sejam, elas utilizam recursos linguísticos para se comunicarem. O pregoeiro nada mais é o vendedor que tenta atrair o público com o seu grito, né, com o seu canto, com o seu pregão. A Ellen colocava ainda pouco dessas memórias dela, e como essa memória, ela tem um viés gustativo, ela tem um viés mesmo, remete, né? Às vezes é um pouco saudosista, né? Porque remete à infância, adolescência de algumas pessoas, ou mesmo pessoas, né, da minha faixa de idade que ainda, né, que moram em ambientes, em bairros, que ainda se vê muitos desses pregões. Então, essas pessoas, esses pregoeiros, eles não fazem isso intuitivamente, ainda que eles não tenham uma escolarização que os permita fazer uma análise, mas eles estão usando recursos de linguagem para atrair os seus clientes. E nesse diapasão, eles buscam, né, o ideal, né, quando ele fala ideal, a pessoa que vende o beiju aqui na porta, ele vem, olha, beiju! Então, ele usa um recurso linguístico para atrair. Ele dá aquela paradinha, porque, evidentemente, depois ele começa a conhecer quem são os seus clientes e potencial, mas eles vão buscar recursos na própria língua para chamar essa atenção. Um exemplo clássico disso é uma canção que fala, né, cujo verso coloca, né, de ré sol, de ré sol. Então, como ele busca, né, essa puxada, né, essa extensão de algumas sílabas, né, de alguns tons, na verdade, que é um recurso linguístico chamado aliteração, né, que é a repetição de um fonema, não necessariamente de uma letra, né? Então, quando ele fala ideal, então observa que há não é a letra em si, mas é esse som, olha o beiju. Então, a forma como esse pregoeiro, ele utiliza a linguagem, ele tem um conhecimento, né, gente? Um conhecimento que ainda não seja esse conhecimento que nós, da academia, temos, que os estudantes de letras têm, dos linguistas sobre a linguagem, né, em si, mas eles sabem que eles precisam, não basta dizer, olha o cuscuz, venda de beiju, não, ele vai buscar na própria palavra em si, no próprio produto, e usar um recurso linguístico para atrair essa pessoa, porque há uma relação entre esse sujeito que anuncia o seu produto e o sujeito que vai adquirir, que vai aceitar esse produto. E qual é essa relação? A relação vai ser justamente a linguagem, a forma como essa pessoa vai apregoar o seu produto, e que tem um viés da linguagem, não só a linguagem do ponto de vista da oralização, mas uma linguagem mesmo corporal. Quando nós pensamos em todos esses vendedores, esses ambulantes, né, nós pensamos, isso não só o som do chamado deles para o produto, mas a forma como a postura deles, a performance deles ali para chamar a atenção para o produto. Você estava falando que hoje em dia ainda existe aí no seu bairro, ainda existem esses pregoeiros e tudo mais. Professora Elizabeth, você acha que isso é uma tradição que tende a se perder com o passar do tempo? Você acha que, por exemplo, as gerações futuras, a galera agora do TikTok, da internet, eles vão conviver com isso no futuro? Ou você acha que sempre vai ter um espaço para esses pregoeiros? Bom, é difícil, né, dizer, né, falar sobre o futuro, né? O que a gente tem
que a gente percebe realmente a partir da perspectiva histórica, né, são as mudanças, são as transformações, aquelas que eu já me referia, né, em alguns momentos, uma série de elementos, né, que foram cada vez mais também ao longo do século XX, de alguma forma até mesmo ampliando, né, o número de trabalhadores ambulantes, porque uma coisa tem que ficar assim diferenciada, né, que o pregoeiro, ele é um vendedor ambulante, um trabalhador ambulante, né, um vendedor ambulante, mas nem todo vendedor ambulante é um pregoeiro, né? Então, assim, que fique isso claro, né, não significa o fato de você estar vendendo alguma coisa que você é um pregoeiro. Né, para que seja realmente considerado realmente um pregoeiro, é necessário que haja essas características, né, principalmente da linguagem, como essas que a professora Erida, né, acaba de explicar, né, que tenham essa relação, né, da forma como o produto ele é vendido, ele é apregoado, né. Então, ao longo do século XX, né, esse tipo mais específico, que é o pregoeiro, foi diminuindo por uma série de razões, né? E o trabalho da Ellie, a pesquisa da Ellie, aponta até mesmo nas transformações urbanas, arquitetônicas, né? Antigamente, nos bairros populares, era mais fácil esse contato, era mais próximo entre o vendedor e as famílias, né? Que poderia vender ali, as pessoas poderiam comprar da janela, né? Então, ele passava, as pessoas já acenavam, então já compravam da janela. Hoje, a gente tem mais dificuldades, né, até mesmo para esse acesso, né, porque hoje em dia, cada vez mais, as casas cada vez mais fechadas, trancadas, né, com uma série de meios de segurança, portões e muros, que muitas das vezes até dificulta esse contato, né, com essa relação, que é uma relação entre a casa e a rua, né? O espaço da rua é o espaço onde esse pregoeiro está ali vendendo, apregoando seus produtos. E o espaço, né, tanto da casa, naqueles bairros onde ele passava nas ruas e as pessoas iam ao encontro, né, do pregoeiro, quanto também nos centros urbanos. As pessoas estão ali, né, se movimentando, indo para o trabalho, voltando, fazendo suas atividades, e precisavam, né, se alimentar, precisavam comprar alguns produtos, e os pregoeiros estavam ali, vendendo, né, os seus produtos. Então, do ponto de vista dessa atividade, que até hoje existe, né, nós estamos justamente falando que ainda escutamos, né, isso nas nossas ruas, eu também ainda escuto aqui na Coab, né, passar assim, anunciando, e eu vejo uma coisa interessante, que hoje é um recurso também estratégico de alguns vendedores, de alguma forma, de alguma maneira, recuperando, né, essa característica para chamar a atenção. Certo? Não porque conheçam a história, talvez, assim, né, dos pregoeiros, em alguns casos até sim, até conhecem, até vem da família mesmo, a tradição da própria família está envolvida nessa atividade, né? Em outros casos, porque realmente precisam chamar a atenção, então, de alguma maneira, ao mesmo tempo que existe um processo, né, de declínio, de desaparecimento, né, a gente também percebe um processo de ressignificação, de reinvenção, né, de reatualização, então é bastante complexo mesmo, é difícil dizer, né? É difícil dizer, por exemplo, se a gente não teria, com o uso dessas novas tecnologias digitais, né, uma forma de apregoar usando as tecnologias digitais. Tudo é possível, né, nesse mundo, certo? Então, mas o que a gente percebe, né, pelo lado dos pregoeiros, que é uma atividade desenvolvida em razão, né, da necessidade mesmo do trabalho, é um trabalho informal, certo? Mas, ao mesmo tempo, esses trabalhadores fazem dessa atividade, né, uma forma tão digna, tão assim, expressiva, né, de desenvolver o seu trabalho, né, assim, com um diferencial, né, que chama a atenção, que marca realmente ali aquele vendedor e aquele produto, muitas das vezes gerando relações, né, assim, afetivas entre o vendedor e o comprador, né, no sentido que você se acostuma com aquela pessoa, se acostuma com aquele pregão, como a Ellen falava, né, ainda há pouco, a memória que ela tem da infância, que eu tenho também da minha infância, né, uma memória auditiva, uma memória visual, né, uma memória também lembrando, né, de ver aquelas pessoas passando na praia mesmo, né, na própria praia, um espaço, né, de lazer, e a gente se depara com esses vendedores até hoje, né, fazendo isso. É uma forma de sobrevivência, né, mas uma forma também que muitas das vezes usa a ludicidade, né, o lúdico, né, para chamar a atenção
para essa sua atividade, né? Eu gostaria de me colocar em relação a isso, se for possível, quando você pergunta sobre essa atividade dos pregoeiros, né, nos dias atuais, de expor, né, chamar atenção para os seus produtos, e o uso das tecnologias. Daí você cita como exemplo, né, hoje, em tempos de TikTok, né, se esse pregão, não ficaria para trás, não, daqui a algum tempo, se não seria algo de um passado. Eu creio que não, porque eu trago para essa minha afirmativa Roland Barthes, quando ele diz que a palavra é uma pele. Então, a palavra é uma pele. A linguagem é uma pele. Esfrego a minha linguagem no outro. É como se eu tivesse dedos nas pontas das palavras ou palavras nas pontas dos dedos. Então, uma citação está dentro de uma das obras de Roland Barthes. Então, ele coloca isso, mas, ao mesmo tempo, ela pode parecer adequada para um tipo de discurso específico em rede, mas eu penso que também para o TikTok, porque a linguagem, o que o TikTok tem, qual é a essência do TikTok? É a palavra, é a linguagem. Então, as pessoas que utilizam, né, que fazem esses vídeos, né, quem conhece TikTok sabe que é um recurso, né, de criação de vídeos, e ele é muito... A essência é a linguagem, então não vai ter TikTok se não tiver uma linguagem. E eu não vejo, eu vejo esse recurso como uma forma até de perpetuar linguagens como a linguagem dos pregoeiros. Tudo vai se transformando, né, professora? Sim. Um outro teórico, ele diz que a palavra é uma ponte entre mim e os outros. Então, que palavra é essa? É a palavra falada, né, pelo pregoeiro, é a palavra que se usa, né, em rede. Eu penso que as redes, elas têm esse discurso em rede, ele é um recurso muito maior, porque ele possibilita um alcance de muito mais pessoas. Se alguém grava a performance do moço que vende ideal aqui na porta, ou do beiju, e coloca isso no TikTok, quer dizer, se ele tem um alcance ao gritar aqui na minha porta, ele tem um alcance para um grupo mais restrito, mas quando isso é lançado em rede, o alcance é incontável. Então, eu vejo os recursos digitais hoje como uma forma, inclusive, de perpetuar recursos como o do pregão. É sempre pensar em como a tecnologia pode, né, professora Ellen, agregar e transformar as atividades. A gente nem imaginava, por exemplo, que a gente estaria aqui tendo um debate como esse através da internet. Em outros tempos, isso parecia muito distante. E hoje a gente está aqui na televisão falando aqui através de uma videoconferência. Então, a gente não deixa de passar conhecimento, de ter o debate por causa enfim, das tecnologias, né, professora Ellen? Exatamente, Lucas. A tecnologia não invalida, né, não desmerece a classificação como pregoeiro. Como Beth exemplificou, e a gente precisa pontuar, que o pregoeiro é um ambulante, mas nem todo ambulante é pregoeiro. E lá na origem mesmo do pregoeiro, o pregoeiro era aquele que produzia o seu produto, que fabricava e saía para vender. Hoje a gente tem uma pregoeira que ainda produz o seu produto e sai para vender, que se a gente for assim, mergulhar na essência do pregoeiro, seria ela o grande exemplo do que seria pregoeiro raiz, né, que se usa muito hoje, pregoeiro raiz, pregoeiro Nutella, pregoeiro raiz, que é a dona Corina, que vende pirulitos. Hoje um pouco menos, devido às limitações físicas, AVC que ela sofreu, mas ela sempre produziu o seu pirulito e saiu para vender. Né? Hoje, os pregoeiros que nós temos, eles às vezes compram o produto e ainda usam no pregão para atrair, para chamar atenção, para persuadir. E usar a tecnologia para perpetuar isso, como bem falou Eridan,
é interessante exatamente para marcar uma geração. Nós saímos de uma geração do porta a porta, como o Beth falou. Saímos da geração do porta a porta, da confiança com o peixeiro. A gente sabia que aquele produto tinha procedência. Era muito mais do que uma relação de venda, era uma relação de confiança. Se chamava pelo nome ou por um tratamento carinhoso, Dona Maria. E aí, Dona Maria vai querer o peixe hoje? E fazia rima, né? Laranja de Anajatuba, quem não comprar fica com curuba. Então, além da persuasão para vender, ainda tinha a verve cômica para se aproximar do freguês, né? Para romper uma barreira, para haver essa relação de confiança. Hoje, com os grandes condomínios, o pregoeiro dos nossos tempos saiu do centro dos bairros mais centralizados, né? Por onde eles perambulavam e viravam música e poesia, e passaram a se limitar a alguns bairros periféricos, como pontuou Eridan. Ele está muito presente nos bairros distantes dos centros, onde ele concorre hoje com as grandes lojas, com os sons das grandes lojas, com as buzinas dos carros. Imagina um pregoeiro gritar em meio a tantos carros, não teria alcance. Nos bairros periféricos, nos bairros onde o alcance das grandes lojas, né, dos grandes magazines é um pouco mais complicado, onde as pessoas têm que se locomover mais distante, o pregoeiro está lá para oferecer o produto ainda. Então, há uma transformação, alguns produtos não existem mais, como o Derressol, que Eridan comentou, que foi uma corruptela, né, era um doce de melado de açúcar com coco, que custava R$10 só. E que era gostoso. Que era gostoso, que era o pai do quebra-queixo, possivelmente o pai do quebra-queixo, que muitos de nós consumia ali no canto da Rua Grande, e que também já deve ter se perdido, que faz tempo que eu não perambulo ali pela Rua Grande, mas creio que já se perdeu pelo tempo. Mas muitos de nós ainda lembram do quebra-queixo. Então, Derressol era R$10 só. E ele gritava, óleo doce, R$10 só. Antes que se perguntasse quanto era, ele já anunciava que era apenas R$10. E aí, de tanto repetir, houve a corruptela aí que batizou o nome do doce de Derressol. Então, essas curiosidades sobre os pregoeiros e seu cotidiano, seu fazer pregão, suas performances, né? Eu digo que o pregoeiro, além de produzir, ele é pregoeiro da hora que ele levanta, da hora que ele deita, porque ele pensa na roupa que ele vai vestir, ele pensa como ele vai abordar, ele pensa como ele vai condicionar o produto para o produto não estragar, para que ele não tenha um prejuízo. Ele pensa em qual região ele vai ter um melhor alcance. Então, ele, como o Eridan realmente falou, ele não é um pregoeiro por acidente. Ele idealiza o seu fazer, ele idealiza a sua performance. Do começo ao fim, né? Do começo ao fim, ele cria toda uma performance em torno do produto. Né? E isso é muito interessante, que muita gente deixa passar, né? O laranjeiro ali, apenas uma pessoa vendendo laranja. Não. Tem todo um contexto histórico por trás daquela verve de vender cantando. Né? A gente até acredita, né, que na época, na origem, que a música era o diferencial, como o Beth já comentou, e também quem canta seus males espanta, quem canta esquece o sofrimento. Então a gente também pensa que naquela época dos escravos, cantar era uma saída também para aliviar muitas angústias, para se destacar no meio do mercado, naquela época tão concorrido, de senhores enviando os escravizados para vender seus produtos. Então eu chamo a atenção para os educadores, aos colegas educadores, que é um tema muito fascinante de se trabalhar em língua portuguesa, em história, em arte, em sociologia, em filosofia, tantas outras áreas de conhecimento, que às vezes a gente foca tanto em São Luís, Ilha do Amor, capital dos azulejos, tambor de crioula, bumba meu boi, tem tantas especificidades que está no nosso cotidiano e que se invisibilizam por conta desse corre-corre diário, por conta dessa enxurrada de informações que no contexto atual a gente está vivendo. É isso. Professora, inclusive você estava falando, eu fiquei curioso, você participou de todo o processo de produção, né, do documentário que a gente acabou de assistir.
foi fácil encontrar esse pessoal para entrevistar, para conversar, para saber mais a história? Foi um processo de muito tempo? Quanto tempo durou assim? Olha só, fácil não foi por conta da agenda deles. Por exemplo, Dona Corina, no início da pesquisa, a Dona Corina tinha uma agenda de venda. Então, segunda, só um exemplo aqui que eu não lembro bem a agenda dela, mas tipo, de segunda-feira é o dia do descanso, terça, quarta e quinta no bairro tal, sexta, sábado e domingo no bairro tal, centro histórico. Então, tinha que casar a agenda. Escolher também os pregoeiros mais marcantes que ainda estão em atuação e que, ao falar, as pessoas lembrem. Então, não poderia pegar um pregoeiro que não fosse uma figura assim comum na cidade. E aí, com uma conversa, mostrando o credencial da universidade, o documento lá de autorização de uso de imagem, de entrevista, eles acabam criando confiança, porque eles também ficam receosos, e aí é um alerta que eu faço também aos colegas pesquisadores. Tem muitos colegas pesquisadores que usam do entrevistado e não dão um retorno, eles já ficam ressabiados. Eu vou dar uma entrevista, eu não sei para onde foi, não sei o que vão usar da minha palavra, né? Então, eles ficam receosos de parar a sua função para contar suas histórias, mas quando eles têm a confiança, aí você nem pergunta mais. Isso durou quanto tempo, professora? O início da pesquisa até a publicação do o material? Documentário durou 1 ano por causa da pandemia, né? Porque era para ser, em média, assim, o documentário em si, a produção, era para levar menos tempo. Mas como a gente estava trabalhando em parceria com a Emanet, e a gente precisava dos estúdios, o Fredson, parceiraço, bem paciente, o Andrioli, editor maravilhoso, né, os meninos da iluminação, do som. Então, a gente precisava também de uma agenda que casasse com o pregoeiro e a agenda dos equipamentos da UEMA. Então, durou, em média, 1 ano, um pouco menos de 1 ano, até, talvez, por conta da pandemia. Mas eu participei do roteiro, participei das reuniões, e Fredson lá me dando os toques, porque eu estava com a ideia e ele com conhecimento técnico, mas foi maravilhoso. Ótimo, excelente. Agora, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente não pode ignorar esse momento que a gente está vivendo de pandemia, a vida de todo mundo precisou ser alterada, a realidade de todo mundo, inclusive a dos pregoeiros, né? Professor Eridan, você que até hoje convive com o pessoal aí gritando na sua porta. Você percebeu alguma mudança durante esse período? O pessoal começou a agir diferente, sei lá, com álcool em gel? Você percebeu alguma diferença durante esse período de pandemia? Não, sim, certamente. E a despeito de tudo, as pessoas têm mais cuidado, sim, né? E os pregoeiros também não têm sido diferente. Para fazer o pregão, para, né, fazer essa cantoria, normalmente eles tiram a máscara, mas no momento de estar conosco ali, interagir, eles estão com máscara, com álcool. Vem sendo uma preocupação de todos, né? E aqueles que não tiveram ou não têm essa preocupação, ou adoeceram, ou até sucumbiram, né, a essa doença que é o Covid-19, né? Tá certo. Professora Ellen, quem tiver curiosidade a respeito do documentário pode encontrar ele na internet? Está disponibilizado em algum lugar? Existe a pretensão de disponibilizar, se ele não tiver ainda? Olha, me parece que a UEMA já está disponibilizando um domínio próprio. Eu ainda não coloquei em canal algum, que é um documentário muito recente, e a gente está inscrevendo os festivais, participando de conversas, e aí depois que a gente fizer todo um trabalho de divulgação, de conscientização da figura do pregoeiro através do documentário, a gente vai disponibilizar num canal meu, num canal só voltado para esse tipo de pesquisa. Por enquanto, está a cargo da UEMA, depois pode até procurar informações em qual domínio está, porque foi upado há pouco tempo. E, Beth, não sei se tu tens essa informação, Beth, que a professora Ana Lívia ia upar, mas a UEMA pode depois botar nos caracteres onde encontra. Eu tenho no meu arquivo pessoal e depois, futuramente, eu vou colocar no meu canal pessoal.
É isso então, gente. Olha, muito obrigado, viu? Aprendi muito hoje, estou me sentindo mais inteligente aqui em relação à história dos pregoeiros. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje no Educação em Rede. O prazer foi nosso. Muito bom trazer um assunto assim tão instigante quanto a Vida dos Pregoeiros, ter essas parceiras aqui nesse time, a professora Eridan e a professora Beth, são parceiraças desse projeto, dessa pesquisa, desse resultado, e onde a gente for, onde esse projeto for chamado, esse documentário for chamado, ele não existe sem a parceria delas duas, com certeza. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, e mais uma vez também mostrar a importância desse trabalho que foi desenvolvido, né, no mestrado profissional, né, de História, né. Então, é um mestrado voltado para o ensino de História, né, e esse documentário é um produto educacional, e, portanto, como produto educacional, ele se destina, né, à escola, aos professores e aos estudantes, né, e é claro que ele vai realmente chegar, né, até esse público. E é um trabalho importante, porque por meio do documentário, né, é possível resgatar uma série de aspectos, como a Ellen falou, é uma discussão que é interdisciplinar, né, ela termina atravessando, né, várias disciplinas que podem utilizar o estudo dos pregoeiros, né, por exemplo, no caso da geografia, para mapear, né, essa espacialidade aí, de onde esses pregoeiros circulavam na cidade, né, na história, né, resgatar realmente essas origens, né, que remontam lá ao século XIX, ao trabalho de ganho, né, dos ganhadores e das ganhadeiras, né, então, da própria língua portuguesa, enfim, então, realmente é um trabalho que é importante, né, importante para que os estudantes também possam acompanhar esse processo, né, de transformação, né, no mundo do trabalho, né, naquilo que ocorre, né, nos seus espaços, no espaço urbano, né, então é importante que essa discussão realmente ela perpasse, né, o ensino, certo? Esse é o nosso objetivo e, mais uma vez, parabenizar, né, por essa oportunidade de falarmos sobre os pregoeiros. Muito obrigada. Tá certo, obrigado. A gente vai agora aguardar o convite da professora Eridan, né, professora, para a gente ir lá tomar um café, cuscuz ideal, que ainda vende lá na rua dela. A gente vai aguardar, tá, professora? Eu gostaria de pontuar, que a partir do que colocaram a Ellen, a professora Beth, que esse trabalho que a Ellen Lucy realizou, né, para além da pesquisa, ele é um material didático de grande, né, de muita importância, porque ele permite o diálogo interdisciplinar entre as artes, entre a arte, entre a história e a língua portuguesa. Fora a professora Beth colocou a geografia. Então, se a gente for procurar nesse material, há conteúdo que permitem esse diálogo em distintas áreas. E, de modo mais específico, na área que eu atuo, que é a língua, é muito importante, porque, vejam bem, nós enfatizamos a questão do patrimônio material, mas esse documentário, ele enfatiza o maior patrimônio que o ser humano tem, que é a língua. É por meio da língua que nós nos constituímos, inclusive como humanos. Então, não pode deixar. Tem que se perguntar o que é que a escola ensina, que língua é essa que faz parte da vida das pessoas, que é vida. É a língua que o pregoeiro fala, é a língua que as pessoas dos grupos de Bumba Meu Boi, de Tambor de Crioula, enfim, que os grupos culturais realizam, né, os discursos do dia a dia. E qual é a língua que a escola ensina, por assim dizer? Então, é necessário que tenha esse diálogo, mais do que o diálogo interdisciplinar entre as diferentes áreas, mas esse diálogo entre a língua falada, entre a língua da vida e a língua trabalhada na escola. Professora Eridan, obrigado, viu? A gente está esperando aqui o convite para a gente jantar na sua casa com o cuscuz ideal. Você disse que está passando vendendo aí. Que vai aguardar esse convite. Tá na porta da Ellen também, viu? Também. Não falta opção. Inclusive, eu mandei para a Cris e a equipe, a gente mandou foi? Olha aí.
cuscuz ideal para ela saborear. Passa que de vez em quando ele virou até nosso amigo novamente, né, devido às entrevistas. Legal. O de ideal, Fábio Silva. Aí, então, depois, quando puder, a gente se reúne aí para ir atrás de um cuscuz ideal. A gente ainda vai fazer o lançamento oficial, tudinho direitinho, porque a pandemia não deixou a gente se reunir, fazer um lançamento com pompas e tal, com tudo que merece, com os pregoeiros presentes. A gente supõe que no final do ano ou até ano que vem a gente possa reuni-los e prestar essa homenagem a eles ainda em vida, porque Dona Corina já está, né, com 94 anos e daqui a pouco a memória dela se vai, né? Então a gente precisa eternizá-los através desse documentário. Vai dar certo se Deus quiser. Obrigado, viu, professoras? Agora o programa vai continuar. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. No próximo programa a gente vai exibir o documentário 3 Vezes Melhor, dirigido por Andrioli Araújo. Esse filme conta a história de uma jovem maranhense que desde cedo teve que enfrentar os desafios de conviver com o racismo. É um filme imperdível. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre estudar com leveza, né? Porque entre uma bateria de estudos e outra, a nossa mente precisa de um respiro, de um descanso. Por isso a gente separou algumas dicas para você conseguir aproveitar o seu tempo livre, buscando conhecimento também, só que de uma maneira mais leve. E para extrair esse momento de dicas, a gente vai começar com uma dica de livro. E hoje quem conta pra gente um livro que marcou a sua vida é a Tainara Ogê. Oi gente, aqui é a Tainara Ogê e eu tô passando aqui para indicar um livro para vocês que para mim é bem especial, que é um clássico de Machado de Assis, que é Dom Casmurro. Vocês têm que ler, geralmente é escolhido como leitura obrigatória no ensino médio, no vestibular, e além disso tem toda aquela história envolvente em volta do casal controverso, Capitu e Bentinho, e você fica cheio de questionamento pro resto da sua vida. Então quem não leu, vale a pena ler. Dom Casmurro, o livro que a Tainara indicou, é realmente um clássico da literatura brasileira, viu? Ele foi escrito em 1899 por Machado de Assis, considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor tinha sobre toda a sociedade brasileira. E trazia também a temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro e que provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, a Capitu. É isso, pessoal. O programa de hoje passou rápido, viu? Educação em Rede de hoje está ficando por aqui. Você pode acompanhar as ações da Universidade Estadual do Maranhão através das nossas redes sociais oficiais, viu? É @uemaoficial em todas elas. Semana que vem a gente volta com mais um programa novinho para você. E até lá, não perde foco não. Continue estudando que a recompensa vem. Até semana que vem. Parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.